Queridos, não, tá, esse amém está muito baixinho, hein? Está muito, amém? Eita, glória a Deus, que bênção. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela tua presença maravilhosa nesta casa. Nós estamos felizes por ver a glória de Deus se movendo, Deus agindo e o Espírito Santo operando em nossas vidas, em nosso meio. E nesta manhã, Senhor, teu Espírito seja mais uma vez aquele que nos instrua na sua revelação profética, na palavra, naquilo que Deus tem para nós. Que esta palavra não volte, Senhor, para ti, sem antes ela cumprir o propósito pelo qual ela será enviada aos nossos corações. Estamos abertos, sedentos, famintos, meu Deus, de entender o seu propósito. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga à pessoa que está ao seu lado, abra os seus ouvidos espirituais. Sabia que nós temos esse ouvido, querido, espiritual, e nós precisamos muitas vezes ouvir mais com ele do que com os nossos ouvidos físicos. São os ouvidos espirituais que marca, que traz a revelação daquilo que nós precisamos para, nesta terra, viver o propósito que Deus tem para nós. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele diz que diz assim: portanto, ide, ou indo, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele deixou uma comissão extraordinária para nós cumprirmos sobre esta terra. Esta comissão de ir e ensinar as nações, de ensinar as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que, se nós que somos luz deste mundo não brilharmos, as trevas vai governar. Nós estivemos na África, também passamos o maior tempo em Moçambique. Quando a gente fala África, existe a África como um continente africano, como existe a América Latina, o continente da América Latina, e aqui temos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, vários países. Quando nós falamos de continente africano, é a mesma coisa. Existem vários países dentro do continente africano, e um dos países é a África do Sul, que é lá embaixo no país, é como se fosse a nossa Argentina, aqui lá embaixo. Depois já logo em seguida vem Moçambique, aí vem vários outros países, Zambésia. E nós passamos pela África do Sul, fizemos uma conexão e depois nós seguimos para o outro país, que é Moçambique. São dois países, nós passamos em dois países nesta viagem que fizemos. Quando nós chegamos em Moçambique, queridos, uma coisa que nós vimos assim alarmante é a tomada do povo muçulmano. Como que os muçulmanos invadiram, os árabes invadiram a África, Moçambique. É algo assim, você vê poucos prédios de igrejas, até católicos ou cristãos, mas você vê muitas mesquitas construídas dentro da cidade, nas ruas, nas avenidas. E eu vejo que muito disso aconteceu na África do Sul, porque lá existe uma guerra, um confronto espiritual muito grande, e em algum momento, nossos irmãos africanos, eles não perceberam o que o inferno estava fazendo, e por isso houve uma invasão dos muçulmanos que invadiram, e hoje está totalmente tomado. É como se já fizesse parte. Existem muitos muçulmanos que já, não é que vieram, já nasceram, já são pais, já tem gerações de muçulmanos dentro da África do Sul e dentro de Moçambique, como se tivesse já descendências de pais, filhos, netos, bisnetos de muçulmanos já. Não é uma coisa de agora, já vem acontecendo há muitos anos. E
Existem pastores nossos hoje, existe um dos nossos pastores, pastor Abudo. Eu até comentei aqui um dia dele, acho que eu não sei se eu falei sobre uma situação da filha dele, e ele contando para mim a história, que ele é filho de pai muçulmano, e quando ele se converteu, os irmãos e o pai disse: ou você volta para o cristianismo, ou você sai de casa. Ele não podia, ele não foi aceito ficar dentro da casa, e ele teve que ir viver a vida dele. E ele conta a história, e eu não vou falar sobre isso, vai ter um momento que eu quero compartilhar com vocês aqui, mostrar uns vídeos, umas imagens. Ainda não tivemos como parar para fazer isso, trazer um pouco da cultura para entendermos sobre a questão de África, de tudo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que diz: ide, fazei discípulo de todas as nações. Este mês nós vimos um outro texto que também está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma lamparina, um candeeiro aceso num lugar debaixo da cama, mas ele tem que ficar sobre um lugar alto. E o Senhor compara a gente como a luz, como uma cidade que se coloca no lugar alto, para a gente clarear, trazer luz, trazer clareza sobre a vida das pessoas. E durante esse mês de setembro, foi um mês assim, estratégico para nós, de influenciarmos, de sabermos influenciarmos, onde o Espírito Santo nos ensinou algumas verdades muito importantes, e ainda está nos ensinando, como por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que Simão, que é o apóstolo que nós estamos estudando este mês, Simão o Zelote, ele nos ensina sobre um zelo relacionado ao reino de Deus. Foi um dos apóstolos assim que soube, ele trouxe tudo aquilo de ruim que ele vivia antes da sua conversão. Quando ele se converteu, ele se tornou extremamente zeloso com o reino de Deus. E nós entendemos que, dentro do contexto que nós estamos falando de influenciar, que é a tecnologia hoje, queridos, ela pode ser, como eu também citei já aqui nesse mês, o nosso caminho romano para evangelizar e discipular. Ou seja, assim como os romanos abriram muitas estradas na época, e graças a Deus, porque o evangelho os cristãos fizeram jus desses caminhos abertos, e o evangelho foi sendo liberado, foi sendo enviado a outras cidades, regiões e províncias. Hoje a tecnologia pode ser esse nosso caminho romano. Eu fiquei muito feliz, pastor Zé Roberto, de ver o senhor essa semana. Eu vi lá o pastor Zé Roberto, gravou, colocou uma mensagem bíblica, sabe, fez um Reels lá, uma mensagem na rede social, declarando, profetizando, liberando uma palavra. Fiquei muito feliz de vê-lo. Tenho certeza que um vídeo daquele ali pode alcançar outras pessoas. Tenho visto jovens aqui, né, a nossa juventude também, eles têm assim, eu tenho visto um despertar entre eles, muito legal. Cada sábado eles estão fazendo algo diferente, estão indo aí, né, estão saindo daqui das quatro paredes, estão indo para as praças, estão indo para as ruas, tocar, evangelizar, estão usando da tecnologia, e esses jovens aí têm tanto conhecimento, são tão bons nisso. E eu oro mesmo para que vocês, jovens, usem todo o poder da tecnologia para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que conheçam a Jesus e façam parte da família de aliança também. Então, nós vimos que antes de nós conquistarmos territórios, nós precisamos também dar uma paradinha em Gilgal este mês, aquele lugar de cura, verificar como está nosso coração, perceber se nós precisamos, né, fechar para balanço em algumas áreas das nossas vidas, alinhar a nossa vida com a aliança que nós temos com Deus, para que a nossa influência, ela seja uma influência legítima e uma influência sem brechas. Porque às vezes, queridos, nós podemos influenciar de uma forma errada, negativa. E nós falamos muito sobre isso, foi um culto bastante forte, Deus nos chamando a resolver pendências.
para conquistar novos territórios, para que a gente possa influenciar de uma forma livre, influenciar de uma forma saudável, né? Para isso nós precisamos resolver essas coisas, parar em Gilgal. Às vezes, se tiver que ter um corte, se tiver que sarar, se tiver que ser curado, este é um lugar que a gente precisa parar. Nós entendemos que as redes digitais, queridos, elas podem ser um fértil campo missionário para as nossas vidas, esse campo missionário digital que está em nossas mãos hoje, onde cada curtida, onde cada comentário, cada compartilhamento, ele pode se tornar um ato missionário daquilo que nós estamos compartilhando. Aprendemos que esses algoritmos, né, semana passada nós falamos bastante sobre isso, eles não podem nos controlar. Eles não podem dar o caminho para nós. Nós é que devemos, queridos, consagrá-los para Deus. Nós que devemos. Inclusive essa semana, eu acho que até está aí depois, não sei se vai dar tempo, se der, eu quero até passar. O Gabi gravou, nós falamos com ele, ainda no começo, lá atrás, quando nós estávamos nos preparando, nós conversamos, eu e o Gabi, sobre ele preparar um vídeo para nos ensinar, mostrando como faz para zerar o algoritmo. Só você entrar aí, e essa semana foi postado, tanto no Instagram da igreja, como no meu, esse vídeo, onde está nos ensinando a zerar o algoritmo, para que a gente possa, e vira e mexe, de vez em quando, queridos, é muito importante a gente estar fazendo isso, sabe, para que a gente possa, ele está aí, se tiver aí o vídeo, nem estava pensando aqui, não está? Ok, se eu não me engano, acho que eu tinha visto ele no Drive, mas não tem problema, se vocês acharem aí, depois a gente passa. Então, quando a gente zera, ele se torna, aí você começa a curtir só coisas, por exemplo, do reino, das coisas de Deus, ele começa a enviar exatamente aquilo que nós falamos muito sobre isso semana passada, não vou falar aqui entre isso, detalhes sobre isso, se você quiser você pode entrar lá no canal e você vai ver de novo. E como não bastasse, este mês nós já fizemos algo muito importante aqui, que foi o quê? Consagrar os nossos celulares ao Senhor. Nós consagramos nossos celulares para que eles possam se tornar realmente um instrumento de bênção para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, e não um lugar onde nós ficamos desconfortáveis com mensagens ou com reels que nós às vezes acabamos recebendo através deles. Então nós consagramos, e agora, queridos, hoje eu diria assim, nós chegamos no último domingo deste mês, e o Espírito Santo, ele nos lembra que não basta a gente ter zelo, não basta a gente ter estratégia, claro, não basta apenas ter tecnologia, tudo isso é muito importante. Nós precisamos, acima de tudo isso, discernir o tempo de Deus em que nós estamos vivendo. O tempo espiritual, o tempo que nós estamos vivendo neste tempo. É aquela unção da tribo de Issacar, que nós no ano passado estudamos aqui as 12 tribos, de discernir o tempo, a hora, discernir o momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a tecnologia, sem discernimento, é distração. A tecnologia, sem discernir o propósito dela, nós falamos isso no primeiro domingo, sobre propósito, sobre zelo, propósito e tecnologia. Se a gente não discernir o tempo que nós estamos vivendo, querido, isso aqui vai ser uma verdadeira distração nas nossas mãos. A gente vai perder muito tempo. E a influência, que é o mês da influência, se ela não tiver santidade, se a gente não viver, queridos, uma influência, ser influente de uma forma santa, isso gera peso, isso gera sobrecarga. E aqui está algo impressionante. Tudo aquilo que nós falamos, as pessoas principalmente que trabalham nessa área de comunicação, né, de tecnologia, nós sabemos que hoje nós com um clique podemos acessar o mundo inteiro. Acessar coisas assim de uma forma muito rápida. E
Tudo aquilo que nós falamos sobre isso, sobre a comunicação, sobre a tecnologia, sobre a rapidez das informações, é exatamente o que nos permite hoje nós recebermos mensagens urgentes, vindas às vezes de longe, vinda de outro lugar, de outra parte do mundo. Se antes o que Deus falava demorava meses, anos, através das cartas, através da imprensa, como nós falamos semana passada, né? Hoje pode chegar assim muito rápido. Quanto tempo demorava uma carta? Acho que todo mundo aqui é do tempo da carta, né? Você enviava uma carta, esperava uma carta, ficava naquela expectativa. O Valdir está sorrindo ali, eu acho que não é do tempo dele, ele é mais jovem, o Valdir é dessa época, dessa geração agora. Mas a gente que é mais da geração antiga, geração velha, é do tempo da carta. A gente escrevia carta e demorava para chegar uma carta, não é verdade? E hoje, questões de dias, horas, a tecnologia faz com que uma revelação, ela possa alcançar o mundo inteiro. E é justamente por causa dessa rapidez, queridos, que hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que aconteceu com uma jovem estudante chamada Evelyn Michelle Thompson. Essa jovem dos Estados Unidos, no mês passado, no mês de agosto, daqui a pouco nós vamos colocar aqui, ela viveu uma experiência com Jesus e recebeu visões. Deus entregou visões a ela e fala exatamente sobre esse mês de setembro que nós estamos vivendo. E eu não podia, nós estivemos lá no nosso tempo, nosso encontro de pastores de presbitério, profético de alinhamento, foi um tempo, como eu disse, muito importante, e somente pela tecnologia, somente por causa dessa questão, dessa influência tecnológica que nós estamos falando, é que essa mensagem hoje pode chegar aqui no nosso púlpito, sabe, como um alerta profético. Se não fosse a tecnologia, nós não íamos ouvir isso. E, nesse tempo de encontro com o presbitério lá com o apóstolo Valnice, ela compartilhou isso, algo sobre isso conosco, sabe, e hoje, ela enviou para a gente os PowerPoint dela mesma, eu até solicitei e ela nos enviou, e eu quero passar aqui os PowerPoint dela, compartilhando o que ela mesma colocou, porque isso foi dos Estados Unidos, foi escrito em inglês, e ela, a apóstola, traduziu para o português, nos passou, e como nós estamos, queridos, hoje no dia 28, ainda faltam 2 dias para terminar o mês de setembro, eu senti uma carga no meu coração, um peso profundo de compartilhar isso com vocês. Eu disse, eu não posso, sabe, eu já tinha uma outra ministração preparada para hoje, uma outra coisa dentro de um contexto, mas Deus é tão lindo que até esse contexto que nós queremos compartilhar, ele faz parte dessa, vamos dizer, da influência, porque se nós não tivéssemos a tecnologia, esse poder de influência que nós estamos passando para a igreja, essa palavra não teria chegado até nós. Nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos a possibilidade de ouvi-la. E hoje eu quero, queridos, compartilhar sobre essa Evelyn, sobre essa estudante. Ela é uma estudante, vocês vão ver, eu vou passar daqui a pouco, de ciências ambientais. Agora, presta atenção, ela morreu clinicamente falando por 22 minutos durante um furacão, e dentro desse furacão, morta em 22 minutos. Os médicos, paramédicos pegaram ela, e ela teve um encontro com Jesus, e nessa experiência o Senhor lhe mostrou 4 visões sobre o tempo em que estamos vivendo, e ela ouviu isso muito claramente, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje, sabe, sobre esse tempo profético, sobre esse tempo em que nós estamos vivendo, e eu digo, bem-aventurado, queridos, vocês que estão aqui nesta manhã hoje, que temos a oportunidade de nos expor a isso, um momento, uma palavra de reflexão para nós, onde Deus, Ele nos dá essa oportunidade de nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Ela traz um tema, vocês vão ver aqui já já, e o tema que eu quero compartilhar é exatamente aquilo que nos foi passado. Quero simplesmente, como diz, recompartilhar com vocês
sobre setembro de 2025 é a sua última chance. Foi isso que o Senhor mostrou para ela nesse período que ela estava por 22 minutos, praticamente não, ela estava clinicamente morta. E eu quero ler com vocês onde ela teve uma revelação, está aí, né, extraordinária sobre um prazo espiritual mais crítico da humanidade e que o Senhor Jesus Cristo revelou sobre nossa última oportunidade de despertar. Amados, quando eu fui ouvindo isso, a apóstola foi compartilhando conosco, eu confesso a vocês assim, que eu ia me afundando na cadeira onde eu estava sentado, assim, sabe? Porque eu creio nisso, assim como o apóstolo Valnir estava compartilhando conosco, sabe? Eu creio neste contexto, nesta revelação, nesse discernimento, naquilo que Deus mostrou a essa pessoa, justamente por quem ela é. Deus não mostrou para um pastor, para um homem de Deus, não, foi mostrar para uma pessoa que praticamente ela, vamos dizer, acreditava em Deus do jeito muito raso, tinha que ter provas científicas, e Deus veio de uma forma cientificamente para comprovar que Ele é Deus. Ou seja, não é de qualquer jeito, não precisou mostrar. Para um pastor seria fácil um pastor compartilhar, porque ele já creria, ele já aceitaria, seria muito fácil. E ela, aqui nós estamos um pouquinho sobre ela. Quem é essa mulher? Evelyn Michelle Thompson. Ela é estudante de pós-graduação na Universidade de Tulane, Nova Orleans, e ela está estudando ciências ambientais. Toda a minha vida acadêmica eu fui construída com base em dados empíricos, pesquisas revisadas por pares e fenômenos mensuráveis, ou seja, algo que tenha fundamento. Não é assim, para mim fé não tem que ser algo que prove, empírico, dados empíricos, queridos, são dados comprovados. E essa mulher, sempre, ela diz assim, sempre abordei a fé da mesma forma que abordo o meu trabalho de tese, precisando de evidências concretas antes de aceitar qualquer conclusão. Ou seja, não é qualquer coisa que vai me iludir, que vai me enganar. E Deus escolhe justamente uma pessoa como essa, né? Além de ela ter como acreditar e comprovar se realmente aquilo vinha de Deus. Agora, ela fala ainda dentro desse contexto, minha abordagem científica de fé, mentalidade científica dela, eu acreditava em Deus, mas daquele jeito intelectual, distante, que muitas pessoas com formação universitária acreditam. Ela era mais um conceito do que uma realidade pessoal. Essa era a fé dela, era uma fé científica. Eu acreditava de uma forma universitária, como se ensina, mas não de uma forma de viver, de experimentar, mas de ouvir falar. Era assim que essa mulher, ela acreditava em sua fé. E ela era uma pessoa, queridos, como eu disse, tinha necessidades de provas. Vocês estão acompanhando aí comigo, né? Dá para a gente ir vendo. Eu era o tipo de pessoas que precisava de prova científica para tudo. Se você não pudesse me mostrar a metodologia e os resultados reproduzíveis, eu permanecia cética. Cética, não acredito. Ou você me prova que A mais B, ou você me prova que 1 mais 1 é 2, ou eu não acredito. E Deus se apresentou a essa mulher. Por isso que eu creio, queridos. Porque Deus é um Deus assim que Ele usa os que não são para mostrar quem Ele é. Para mostrar o poder dEle e aquilo que Ele pode fazer. O foco acadêmico, eu estava focada na minha pesquisa sobre erosão costeira. Aqui ela começa a contar um pouquinho o que ela estava fazendo. Nas minhas responsabilidades como assistente de ensino e em sobreviver à pós-graduação, o dia que tudo mudou na vida dela, naquela manhã, uma terça-feira, escute, dia 1º de agosto,
Começou com a mesma rotina que eu havia seguido por meses. O furacão Francine estava se aproximando da costa do Golfo. Enquanto todos os outros estavam evacuando, eu me ofereci para ficar por trás da parte de uma equipe de pesquisa de emergência documentando padrões de marés e tempestade. Olha as condições meteorológicas que começou a aparecer neste momento, queridos. A pressão barométrica caindo drasticamente às 6h30. Quem aqui é cientista, quem aqui gosta de física, quem aqui gosta que estudou, quem aqui fez, sabe essa linguagem muito bem aí, o que isso significa, né? A coisa estava caindo de uma forma muito drástica. Os equipamentos de pesquisa, bolsa de equipamento, prova d'água, vento já uivando intensamente, garrafas térmicas de café, alertas terríveis sobre a intensidade sem precedentes, estação de monitoramento perto do lago Pontchartrain, e olha só, meus supervisores de pesquisas haviam enfatizados o quão valiosos esses dados em tempo real seriam para futuras previsões de tempestade. Então ela estava muito atenta com tudo aquilo que começou a aparecer ali naquele momento na tela da pesquisa que ela estava fazendo. Eu tinha acabado de concluir a minha coleta preliminar de dados quando a intensidade da tempestade explodiu, além de todas as previsões. Imagine, foi para um nível que era impossível. Ou seja, de uma hora para outra, de um segundo para o outro, a última coisa que eu me lembro foi uma enorme maré de tempestade, mais alta do que qualquer prédio que eu já tinha visto, avançando em direção à nossa posição como uma velocidade assustadora. A gente assistiu, né, já alguns filmes assim, aqueles filmes de, como chama aquelas furacões, não, mas tem um tsunami, exatamente, aquelas ondas enormes que o mar vem trazendo e toma toda a costeira, destrói casas. Aqui muitas vezes a gente assistiu filmes assim, isso estava acontecendo, aconteceu neste dia com esta pessoa. Você viu todo mundo evacuando e ela resolveu ficar para ajudar ali um grupo de pesquisas. O resgate, impossível. Primeiro foi a submersão. Meu veículo foi levado pela correnteza como um brinquedo, caindo em águas de enchente que parecia não ter fundo. Imagina aquela tempestade, tudo, aquele furacão, aquela onda, pega o carro dela e as esquinas de resgates levaram 4 horas para localizar meu carro submerso e extrair meu corpo. Reanimação. Os paramédicos trabalharam freneticamente para reanimar meu coração, mas eu já havia parado várias vezes. 22 minutos eu permaneci clinicamente morta, um tempo impossível de sobrevivência. Isso aconteceu, que se você for pesquisar aí, colocar em internet, Google, até o IAI, colocar lá Evelyn Michelle Thompson e buscar, vem todo esse contexto em inglês, né? Vocês que lêem inglês, tem a história dela em completo. Aqui, tudo que nós estamos passando, é um básico assim, mas o suficiente para entendermos, mas você vai ver isso lá veridicamente. E o que aconteceu em seguida desafia todos os princípios científicos aos quais dediquei minha vida a estudar. Aqui está a prova porque que Deus se revelou a essa pessoa, a essa estudante. Em vez da inconsciência, em vez do vazio que eu esperava como materialista racional, eu me vi num lugar mais extraordinário do que existe além da compreensão humana. A sensação inicial foi de uma luminosidade avassaladora, não áspera ou ofuscante, mas quente e viva, como se a própria luz possuísse consciência. Não se originava de nenhuma fonte identificável, mas parecia permear cada átomo do espaço ao meu redor. A radiância parecia respirar em um ritmo suave,
expandindo-se e contraindo-se com um batimento cardíaco da própria criação. As cores transcendiam qualquer coisa dentro do espectro visível da Terra. Como cientista ambiental, entendo de radiação eletromagnética e física de comprimento de onda. Mas esses eram tons que não existem em nossa realidade dimensional. Eram tão vívidos, tão puros, que nossas paletas terrestres pareciam sombras opacas em comparação. A própria atmosfera parecia vibrar com uma música harmoniosa, não ondas acústicas chegando aos meus ouvidos, mas melodias que ressoavam diretamente dentro da minha essência. Enquanto eu estava ali tentando compreender o que estava acontecendo, eu senti uma presença se aproximando como um amor avassalador, como se estivesse envolta em uma pura compaixão encarnada. Então o vi, caminhando em minha direção, e o reconheci imediatamente. Embora ele não tivesse nenhuma semelhança com obras de artes religiosas tradicionais, Jesus apareceu como homem em seus 30 anos. No entanto, havia algo eterno em sua presença, como se ele constivesse todo o tempo em seu ser. Seus olhos continham profundidades que eu não conseguia mensurar. Sabedoria infinita, amor sem limites e uma profunda tristeza que parecia abranger toda a dor humana ao longo da história. Quando ele olhou para mim, senti-me completamente compreendida, completamente conhecida e completamente aceita. Toda a defesa que eu havia construído tornou-se transparente em sua presença. Dá uma pausinha aqui, queridos. Aqui está uma explicação técnica, científica, de um verdadeiro encontro com Cristo, que nós todos, queridos, precisamos ter. Sabe o que é que nos sustenta na hora da crise? É um encontro com Ele. Na hora das dificuldades, na hora que falta recurso, na hora que falta dinheiro, na hora que as coisas na nossa família não estão bem, na hora que você perde um ente querido que você tanto amava e parece que o chão lhe falta, é um encontro com Ele, queridos. Nós temos pessoas aqui de todas as idades, cada um viveu uma fase, outras diferente, e todos nós estamos sendo levados a essa experiência, e precisamos ter essa experiência profundas, porque todos nós vamos passar por momentos de crises. Todos nós passamos, queira ou não. E são esses momentos de crise, queridos, que tem que fazer a gente, quando temos um encontro com Ele, completamente, a gente vai se sentir completamente compreendido por Ele, porque às vezes as pessoas da terra não nos compreendem. Aceito por Ele, conhecida por Ele, porque às vezes nós não somos assim, nós não temos essa compreensão plena. E aqui diz que toda defesa que nós muitas vezes construímos em nossa volta, ela se torna transparente na presença dEle. Isso é um encontro com Cristo. A gente às vezes com as pessoas, a gente fala, ei, vamos conversar, vamos bater um papo. E às vezes nós resistimos porque não queremos expor nossas falhas. E quando a gente vai, a gente limita o que a gente quer falar, nós temos poder para isso. A gente não abre o nosso coração às vezes na plenitude. E a gente cria muitas defesas, barreiras à nossa volta. Porque muitas vezes nós nos tornamos intocáveis ou fomos muito feridos e a gente não quer ser mais ferido e quer ficar ali. Mas diante dele, queridos, toda a resistência cai. Diante do Senhor, sabe, toda defesa que nós construímos, ela cai por terra. E é isso que é o encontro com Cristo. Nós precisamos, queridos, é esse encontro com Ele que nos sustenta na hora da dificuldade. Sua voz, quando Ele falava, não entrava pelo meu sistema auditivo, ressoava diretamente dentro do meu coração e no meu âmago.
Evelyn, ele disse, e ouvir meu nome dos seus lábios foi como vivenciar a mais bela sinfonia já composta. Sabe o que é, queridos? Você assim está num momento de... Aquela estava morta, depois não está aqui na tradução em português, mas eu já fui ver, pesquisar em inglês. Lá no final ela conta que quando ela acordou, ela estava os médicos, paramédicos, tudo assim, que ela estava tendo essa visão. Imagine você num momento de crise, o Senhor olha assim e diz, Rosivaldo, que parece que aquela voz te acalma, aquela voz te traz alento. Eu já ouvi essa voz, queridos, em momentos difíceis. Aliás, só quem convive com a gente sabe, neste momento, nós estamos vivendo, eu e minha esposa, um momento muito difícil. E é essa voz que nos sustenta, essa voz que nos sustenta. Você foi trazido aqui para um propósito específico. Há revelações que você deve testemunhar, verdades que você deve compartilhar com o mundo, antes que o tempo acabe. O amor avassalador que emanava dele, se combinava com uma urgência que fazia a minha alma tremer. Algo significativo estava acontecendo, algo crucial, e o tempo passava rapidamente. O mundo estava entrando em sua temporada final de graça divina. Presta atenção agora, queridos. Setembro de 2025 representa o último portal, o convite final antes que tudo se transforme permanentemente. Uau! Encruzilhada da humanidade. A humanidade está em uma encruzilhada decisiva e a maioria permanece completamente alheia. Isso o Senhor falando com ela. Setembro de 2025 é o último portal, o convite final antes que tudo se transforme permanentemente. Você deve contar a eles o que está prestes a testemunhar. E Deus entrega uma missão a ela, neste agosto, que terminaria agora. Eu não tinha, nós não temos, como disse, ainda recebemos agora por causa da rapidez da tecnologia. A transformação da realidade. O espaço ao nosso redor começou a mudar e se transformar como se a própria realidade estivesse sendo reescrita diante dos meus olhos. Fique perto de mim, Evelyn. O que estou prestes a lhe mostrar será difícil de testemunhar, mas é absolutamente necessário. As pessoas precisam entender o que realmente está em jogo. Queridos, nós estamos... Eu disse a vocês, eu falo isso no meu coração, muito quebrantado aqui no púlpito. Nós somos privilegiados por Deus. Você é um privilegiado. Ainda faltam 2 dias para terminar este mês, para a gente ouvir o que nós vamos ouvir. Primeira visão, guerra espiritual invisível. A primeira visão me atingiu como um raio, mostrando-me algo acontecendo agora mesmo em nosso mundo, da qual a maioria das pessoas não tem absolutamente nenhuma consciência. E ele revelou a guerra espiritual que desenrola invisivelmente em nosso redor, e a cada momento, como setembro de 2025, marca um ponto de virada crítico nessa batalha. Agora imagine, Deus está mostrando a ela, existe uma guerra espiritual, isso desde que mundo é mundo, queridos, desde quando Satanás no céu já estava ali se rebelando contra Deus, já começou uma guerra espiritual, e a humanidade está debaixo disso, Adão, Eva, e aí vai. Mas essa guerra espiritual mesmo existente, ela vai continuar, mas o que Deus está dizendo na primeira visão é que setembro é uma virada desse portal, onde muita coisa vai começar a acontecer de uma forma diferente. Esse ponto de virada é um ponto crítico nessa batalha que está acontecendo. Como que o reino espiritual está se movendo, é como que se fosse uma regimentação de mudanças de autoridades e patentes no reino espiritual, onde o reino das trevas, se ele está se movendo daqui para frente, a intensificação será muito maior. Primeira visão
é uma guerra espiritual invisível que está acontecendo. Estávamos suspensos sobre o que parecia ser uma vasta metrópole, mas eu podia ver através dos prédios, através de paredes, através da própria estrutura e da realidade. E eu podia perceber o coração das pessoas, suas almas, suas condições espirituais mais profundas. O que testemunhei ali partiu meu coração completamente. Milhões de pessoas alheias a isso que estava acontecendo. Foi o que ela começou a ver. Eu observei milhões de pessoas seguindo suas rotinas diárias, completamente alheias às forças espirituais que travavam uma guerra por sua alma eterna bem ao seu redor. Escute, queridos, travando uma guerra por nossas almas. Por nossas almas. Não eram batalhas simbólicas, eram conflitos reais e visíveis, ocorrendo em dimensões além da percepção humana. Moviam-se por entre as multidões, sussurrando mentiras e engano, alimentando-se da distração e do foco no temporário. Isso é muito sério. Multidões, queridos, mentiras ecoando, mentiras sussurrando, enganos, alimentando-se, o diabo, os demônios se alimentando de tudo isso, para distrair, para mudar o nosso foco em algo temporário, algo que está aqui, algo que vai passar, passageiro, tirando o nosso foco do eterno, tirando o nosso foco daquilo que nós realmente precisamos estar focado. Tudo aqui vai passar e nós não estamos percebendo isso. As coisas estão indo assim, e Deus mostrando para ela e diz: Evelyn, o que você vai ver é difícil, mas é necessário. O mundo, as pessoas precisam saber. Tentavam desesperadamente penetrar a cegueira espiritual que se instalara sobre tantos corações como um pesado sudário. É como se viesse, querido, sobre nossos olhos espirituais, sudário, vocês sabem, aquele, né, algo que vem fechar a nossa visão espiritual, a compreensão espiritual, para que a gente fique um retardado na fé, um retardado no que Deus está fazendo, um retardado naquilo que o Senhor está querendo que a gente veja, e isso se instalando onde? No coração das pessoas, deixando as pessoas assim, tranquilas, alheias, tudo o que está acontecendo. Olhe com atenção, Evelyn, disse Jesus com voz repleta de profunda tristeza. Veja como eles foram enganados, levando-os a acreditar que este mundo temporário é tudo o que existe. Aqui está a profundidade dessa primeira visão do espírito de engano, queridos, levando a gente a acreditar que nossa vida está aqui, no nosso bem, nossos bens, nosso dinheiro, nosso apartamento, nosso carro, tudo o que existe. É isso, nossas empresas, enganados, queridos, enganados. Demônios, a intensificação dessa virada de setembro, mostrando que nós precisamos acordar para isso, despertar para isso. Eles perseguem coisas que se desintegrarão, ignorando os tesouros eternos que preparei para eles. Queridos, nós precisamos de parar de fazer comparações. Não, mas fulano está ficando próspero, rico, meu amigo, meu pai, meu irmão, minha irmã, estão prosperando tanto, e eu não vou, eu não avanço, eu não sei o quê. Queridos, é importante sermos prósperos. Estamos passando aqui um curso sobre mordomia e gestão financeira, isso é muito importante. Mas eu quero dizer uma coisa: cuidado com as coisas que vão se desintegrar. Não podemos ignorar os tesouros eternos que Deus está preparando para nós. Observei as pessoas correndo pela vida, concentradas inteiramente em suas carreiras, em suas personas, nas redes sociais, em seus acúmulos materiais. Mas o que mais me impressionou foi a facilidade com que as pessoas poderiam se libertar desse engano,
se ao menos voltassem seus corações para Deus, mesmo que por um único momento. Muito fácil, irmãos, para a gente viver livre dessas coisas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu já contei meu testemunho, eu falo muito pouco de mim aqui. Eu e a pastora Priscila, nós falamos muito pouco, mas nós temos muita história. E esses dias nós estávamos, Deus assim falou conosco, comece a contar suas histórias. Aquilo que Deus tem feito, como Deus fez. Quando Deus chegou para nós, queridos. E vocês sabem, toda virada de ano eu sempre renovo. Cada ano digo, Senhor, os meus sonhos não são mais meus sonhos. Deus um dia chegou para a gente e disse, quando nós trabalhávamos, tanto eu quanto a Priscila, não estou aqui incentivando ninguém a deixar trabalho, queridos, hoje Deus tem muitos pastores e líderes, ministérios, nós vamos ativar isso aqui na nossa conferência, ativar os dons ministeriais de mercado. Deus pode te usar como um profeta, como um apóstolo, como, lá no mercado, lá no trabalho, sabe? Esse foi o meu caso, minha experiência, que Deus um dia chegou e disse, se eu queria continuar com os meus sonhos ou com os sonhos dele. E foi quando nós abrimos mão dos nossos sonhos, eu disse, Senhor, eu abro a mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. Priscila fez o mesmo. Abrimos mão dos nossos sonhos para viver os sonhos que Deus tinha. Queridos, é uma questão de mudança de mentalidade. Aqui diz que as pessoas poderiam se libertar desse engano se elas quisessem com muita facilidade. Muita facilidade. Só precisam voltar os seus corações para Deus. Então Jesus me mostrou algo que fez minha mente científica ter dificuldade de processar. Ele revelou o próprio tempo, opera de forma diferente do que nós entendemos. Aqui ela não conseguia compreender, porque Deus começou a revelar que o tempo dele é diferente do tempo dela, do nosso tempo. Isso que está, a apóstola até compartilhou, por exemplo, o tempo opera diferentemente. Lá no artigo não tem isso dividido por essas partes escritas em amarelo. É cursivo, é sequencial, tá tudo em sequência. Mas ela foi colocando para ficar mais compreensivo essa parte amarela que vocês estão vendo. Setembro de 2025 não é apenas mais um mês no calendário, é um ponto de convergência, um momento em que as leis espirituais e as leis físicas se cruzam de maneira que criam oportunidades sem precedentes. Quero abrir um parênteses aqui. Isso aqui, queridos, eu quis compartilhar porque isso é só mais um complemento do que a gente já vinha ouvindo sobre o mês de setembro de 2025. Se você pegar a palavra profética do pastor Rony Chaves, no final do ano passado, para esse ano, você vai ver dentro da palavra dele sobre setembro de 2025. Se você for ver vários outros profetas a níveis mundiais, eles já estavam falando sobre setembro de 2025. Muitas coisas sobre setembro de 2025. Quando a Evelyn teve isso e a apóstola percebeu e viu, ela disse, uau, eu preciso trazer isso, compartilhar. Cada geração tem seu tempo determinado, ele explicou. Mas esta geração, em sua geração, recebeu uma janela única. A atmosfera espiritual de setembro foi preparada para um grande despertar. A escolha da eternidade em vez do confronto temporário. Requer que as pessoas escolham a fé em vez do medo, o amor em vez do egoísmo. É agora, queridos. É isso que Deus está nos chamando a atenção. Vi ondas de energia espiritual se formando sobre a terra, como um enorme sistema de tempestade se preparando para se romper. Mas esta não foi uma tempestade destrutiva, foi uma tempestade de graça, de misericórdia, de intervenção divina. Aqueles que estivessem espiritualmente preparados, experimentariam isso como a maior bênção em suas vidas.
Aqueles que não estivessem preparados se sentiriam sobrecarregados e confusos. A segunda visão dela, a linha do tempo fluida. A segunda visão que Jesus me mostrou foi ainda mais surpreendente. Eu me vi observando o que parecia ser uma linha do tempo que se estendia de setembro de 2025 até o futuro. Mas essa linha do tempo não era fixa, ela era fluida, mudando com base nas escolhas que as pessoas estavam fazendo naquele momento, em tempo real. Livre-arbítrio, disse Jesus, percebendo minha confusão. Eu dei à humanidade o poder de escolher o seu destino, tanto individual quanto coletivo. O que acontecerá depois de setembro depende inteiramente de como as pessoas responderão às oportunidades que estou lhe dando neste mês. Entenderam? Uma linha, mas ela não era uma linha fixa, ela ia fluindo, ela ia se movendo de acordo com a realidade de cada pessoa. Depende de cada um, é o livre-arbítrio. Deus deu esse poder a todos nós, queridos. Temos esse livre-arbítrio. Agora, interessante que uma coisa que me chama a atenção aqui, que é o destino tanto individual quanto coletivo. Amados, quero fazer um parênteses. O seu individual, ele influencia o coletivo. O nosso individual influencia o coletivo. Nossas escolhas individuais influenciam o coletivo. Eu peço muito a ajuda de vocês para essa linha da família de aliança em Segex, São José dos Campos. Eu e você temos um papel muito importante nessa casa. Deus te trouxe a esse lugar. Deus nos uniu com um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. E eu peço a ajuda de vocês. Quero entrar em tempos agora de intercessões. Eu não falei com a pastora, com a irmã Dinalva ainda, mas momentos de oração na cave, durante os dias. Nós vamos abrir essa cave, vamos estar aí com momentos diários, momentos de... Nós como corpo, temos uma linha também, aqui nesta cidade, nessa nação, nesse estado. E o que vai acontecer daqui para frente, queridos, vai depender inteiramente de como nós vamos responder às oportunidades que Deus vai nos dar. Nos ajudem. Eu quis passar isso hoje porque isso aqui também depende do nosso destino. Depende o meu destino, o seu destino, o destino da nossa casa aqui em São José dos Campos. O primeiro caminho era radiante, cheio de luz e esperança. E testemunhei um grande reavivamento espiritual se espalhando pela terra. Famílias sendo restauradas, comunidades sendo curadas. Imagine, isso de acordo com a escolha, um caminho, esse que era fluido, essa que não é fixo, aqueles que escolheram um caminho de luz, isso é o que nós vamos receber, queridos. Nações encontrando paz. Mas o segundo caminho era um caminho sombrio e profundamente perturbador. A humanidade continuou a rejeitar o chamado de Deus. Caos e divisão, escuridão espiritual, consumo de tudo em seu caminho. A escolha deles, disse Jesus, seus olhos refletiam amor infinito e profunda preocupação. Estou chamando cada coração, batendo em cada porta, estendendo minha mão a cada alma, mas não forçarei ninguém a me escolher. Essa decisão deve vir da sua própria livre vontade. Meu Deus, se eu fosse Jesus, se nós fôssemos Jesus, está vendo as pessoas indo, o que a gente ia tentar fazer? Obrigar elas a escolher o caminho certo. Mas Jesus não vai fazer isso, queridos. Ele nos dá livre-arbítrio. A escolha é nossa. Nosso chamado que Deus colocou em nossas mãos. O que mais me abalou foi perceber que esses não eram eventos de um futuro distante. Eu vou precisar que, Carmen, alguém da bateria minha está indo já. Mostrou aqui.
Está ali o carregador, está aqui do lado, o meu carregador, precisa de ajuda. O que mais me abalou foi perceber que esses não eram eventos futuros, eles estavam começando agora, hoje, com base nas decisões que as pessoas estão tomando enquanto falo com vocês. Olha isso, queridos. É neste momento, é agora. Cada pessoa que escolher abrir o seu coração a Deus durante setembro de 2025, está ajudando a guiar a humanidade em direção ao caminho da luz. Cada pessoa que continuar a ignorar o seu chamado, escute isso, irmãos. Cada pessoa que continua a ignorar seu chamado, contribui para uma linha do tempo mais sombria. Deus me chamou, mas eu não sei se Deus me chamou. Obrigado. Por isso que esse ano, que daqui para o final deste ano, nós vamos estar muito focados. A nossa conferência profética vai ser uma das conferências proféticas mais poderosas que a gente já teve aqui. Nós queremos, queridos, despertar o chamado ministerial da nossa igreja. Porque se a gente continuar a ignorar o chamado, nós vamos contribuir para essa linha que é fluida, mais sombria que a gente possa imaginar. Então Jesus me mostrou algo pessoal, algo que me fez entender porque eu tinha que retornar e compartilhar esta mensagem. Ele revelou que meu acidente não foi realmente um acidente, foi um encontro divino, um momento cuidadosamente orquestrado, projetado para me trazer a sua presença exatamente no momento certo. Sua mente analítica, sua necessidade de provas e evidências, estes não são obstáculos à fé, Evelyn. São presentes que eu lhe dei para este propósito específico, explicou ele. O mundo precisa de alguém que possa traduzir a verdade espiritual em uma linguagem mentes céticas possam entender. Eles precisam de alguém que possam preencher a lacuna entre a fé e a razão. Ou seja, ou creia, porque depois disso... Estão entendendo por que Deus se revelou a essa mulher? A Evelyn. Se fosse um pastor seria fácil, como eu disse. Ela precisava de provas, de evidência, queridos. E às vezes, queridos, não é o nosso ceticismo que vai ser obstáculo para a nossa fé. Pelo contrário, Deus pode usar isso como um presente para a gente mudar a mente de outras pessoas que também não acreditam, quando a gente passa a ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Porque a gente vai chegar ali e falar, eu também não acreditava, mas hoje, e aí contamos o nosso testemunho. Meus estudos de ciências ambientais foram preparados para este momento. Minha abordagem lógica aos problemas era parte do plano divino, para alcançar pessoas que pensavam como eu costumavam pensar. Até mesmo meu ceticismo sobre questões espirituais tinha um propósito. Terceira visão, a grande colheita. Olha que tremendo isso. A terceira visão que Jesus me mostrou foi talvez a mais abrangente. Vi uma grande colheita espiritual começando em setembro de 2025. Irmãos, no dia 12 de outubro, na nossa festa do tabernáculo, eu vou trazer aqui uma outra mensagem que a apóstola nos liberou, algo assim que você tem que estar aqui. Sobre o que Deus vai fazer na terra e o que Deus vai fazer em nós e através de nós. E aqui nesta casa, porque eu tomei posse, mas a janela para essa escolha era limitada. Foi como observar fazendeiros que tiveram apenas um breve período para colher sua safra antes que a estação mudasse permanente. Quando ela disse isso, eu entendo essa linguagem, queridos. O papai fazia, nós plantávamos, mas tinha o tempo certo de colher. Se você demorava, se colhia antes, você colhia um fruto estragado, ele não era bom. Se você colhia depois, ele já tinha passado, era a hora certa, e é isso. A janela dessa grande colheita é um tempo limitado.
Sabe, queridos, um breve período para colher essas safras. Nós temos que entender o tempo que estamos vivendo. Por isso eu peço muito a ajuda de vocês, para a gente entrar, queridos, num tempo de oração, de intercessão, de reflexão, aqui na igreja local. Eu vou convocar os meus pastores, nossos pastores, nós vamos ter tempos de oração na casa, nós vamos buscar o Senhor, porque isso aqui é muito sério, a estação mudou. Muitos dos meus filhos têm orado por reavivamento, por despertar, por um mover do meu espírito, Jesus disse. E essas orações estão prestes a ser respondidas. Mas a colheita requer trabalhadores, requer pessoas que estejam dispostas a sair das suas zonas de confortos e compartilhar meu amor com os outros. Observei como as oportunidades para conversas espirituais, para atos de bondade, para momentos e testemunhos começaram a se multiplicar exponencialmente. Oportunidades naturais para falar sobre a fé e esperança surgindo em todos os lugares. Sabe o que é isso? Estou comendo num restaurante, aí aparece uma oportunidade natural para falar do amor para o garçom, assim, você não precisa planejar nada, Deus vai nos dar essas oportunidades naturais. Amém? Nicolas está vendendo sorvete, vai dar a casquinha. Jesus é mais doce do que esse sorvete. Sabe, queridos, oportunidades naturais que Deus vai nos dar, momentos para demonstrar o amor de Deus através das ações práticas. Mês que vem, queridos, vai ser o mês da nossa ação social. Vai ser o mês da ação, eu não vou falar, aqui só um spoilerzinho. Domingo que vem nós vamos iniciar um outro mês, é um mês de entrar na comunidade. Chances de compartilhar experiências pessoais de transformação. Quem aqui já foi transformado por Jesus? Vai ser a nossa chance de compartilhar isso, queridos. A visão me mostrou que cada pessoa tem um papel a desempenhar no que está por vir. Diga, eu sou uma dessas pessoas. Cada pessoa compartilhando o evangelho com grandes multidões, atos silenciosos de serviço, mostrando o amor de Deus por meio de suas ações, orando fervorosamente pelo avanço espiritual que está por vir. Ninguém é muito jovem, muito velho, muito inexperiente ou muito danificado para ser usado por Deus neste momento crítico. Ele está procurando corações dispostos e não pessoas perfeitas. Diga, graças a Deus. Não tem escapatória. Criança, adolescente, jovem, velho, quebrado. Ah, não, eu não estou pronto ainda, pastor, não fui curado emocionalmente. Aqui está dizendo assim que danificado é o momento de todos serem usados. Deus só precisa de um coração disposto. À medida que essas visões continuavam a se desenrolar diante de mim, eu comecei a entender o peso que eu estava testemunhando. Não se tratava apenas de salvação individual, embora isso certamente fizesse parte. Tratava-se de toda a trajetória da uma história humana a ser determinada pelas escolhas que as pessoas fazem. Evelyn, confio esta mensagem a você, porque o tempo é curto e os riscos são maiores do que a maioria das pessoas imaginam. Jesus se voltou para mim com uma expressão de tanto amor e confiança. Setembro de 2025 é um convite final da humanidade para escolher o reavivamento em vez do julgamento, o despertar em vez do sono, a vida em vez da morte. Queridos, 3 coisas importantes: avivamento ou julgamento. Nós queremos o reavivamento ou o julgamento? Depende de nós. Queremos nos despertar do sono ou a gente vai viver na morte? A vida, o quê? Coisas importantes, queridos. Escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Então ele começou a me mostrar a 4ª e mais crucial visão. O que acontece com aqueles que respondem ao meu chamado durante setembro de 2025
em comparação com aqueles que não o fazem. Aqui está a diferença. Quem responde e quem não responde. Quarta visão, é um contraste definitivo. E aqui nós terminamos. Aqueles que respondem. Eu vi pessoas que abriram seus corações a Deus, sendo preenchidos por paz. Uma paz e alegria sobrenaturais que permaneceram com elas, independente das circunstâncias. Lutas, tribulações, dificuldades. Quem aqui não tem? Todos nós. Situações que nós passamos, como diz aí, queridos, circunstâncias, mas se nós respondermos a esse chamado, diz que o Senhor, Ele vai nos encher de uma paz tão profunda, de uma alegria tão sobrenatural, e vai permanecer conosco, independente dessas tribulações, lutas que a gente passa. Se você estava esperando um momento de paz, de refrigério, de graça, de alegria, chegou o momento. Chegou o momento. E as lutas, pastor, e a circunstância? Queridos, escolha isso. Escolha esse caminho. Deixa as lutas, Deus vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, da tua vida. Sabe, vamos escolher essa paz, essa alegria, esse sobrenatural sobre nós. E aqueles que ignoraram ou ignoram, continuarão a ignorar o chamado de Deus gradualmente, se viram afundados cada vez mais na escuridão espiritual. Uau! É por isso que setembro de 2025 é tão crítico. Jesus explicou. A atmosfera espiritual durante este tempo torna mais fácil do que nunca para as pessoas ouvirem a minha voz, sentirem a minha presença e fazerem a escolha pela vida eterna. Mas assim que esta janela se fechar, será muito mais difícil para as pessoas encontrarem o caminho até mim. Agora, enquanto compartilho essa história com você, já estamos nos últimos dias de setembro. Isso significa que temos apenas 2 dias, eu vou aqui mudar, restantes nessa janela crítica que Jesus me mostrou, para as pessoas tomarem as decisões mais importantes de suas vidas, para a grande colheita espiritual acontecer e para a humanidade escolher o seu destino. 3 coisas, queridos, aqui. Não sei quem você é, qual é a sua formação espiritual, mas sei disso. Você não encontrou esta mensagem por acaso. Deus orquestrou esse momento porque Ele tem algo específico que quer dizer ao seu coração agora. Jesus quer que você saiba que Ele não está com raiva de você. Ele não está esperando para condená-lo ou puni-lo. Ele está esperando para te abraçar, te perdoar, te dar a paz e o propósito que você buscou por toda a sua vida. A escolha é sua e a hora é agora. Setembro de 2025 é o seu momento, sua oportunidade, sua última e melhor chance de experimentar o amor que criou o universo e a graça que pode transformar sua vida para sempre. Não deixe que essa janela se feche sem responder ao seu chamado. Seu destino eterno está em jogo e o tempo está se esgotando. Coloque-se de pé nesta hora, por favor. Que tal a gente fechar os nossos olhos? Setembro de 2025, nossa última chance. Veja, queridos, com seus olhos fechados, através da tecnologia hoje nós podemos ser alertados pelo Espírito Santo. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos ouvindo isso. E poderíamos nos manter sem saber disso tudo. Poderíamos seguir como muitos aleatórios de uma realidade, de uma verdade espiritual que está acontecendo agora. Eu quis ministrar isso hoje porque faltam 2 dias para encerrar este mês de setembro. E hoje, aqui nesta manhã, eu gostaria de convidá-los
a entender aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo e a tomarmos uma decisão. A decisão é nossa, é individual, vocês viram, só que infelizmente, e felizmente, ela influencia também no coletivo. Eu preciso da ajuda de cada um aqui neste lugar, para que nós possamos mudar a história da nossa cidade, da vida das pessoas, e nós, diante da nossa escolha, diante da minha, da sua escolha para com o Senhor, nós poderemos, queridos, fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, nessa nação. A escolha de cada um é nossa. Eu acredito que todos os que estão aqui estão entendendo o que Deus está nos dizendo. Muito clara essa palavra dela, onde Jesus mostrou a ela, neste tempo, a uma pessoa que tinha uma fé tão básica, uma fé que precisava de provas. Deus se revelou a ela trazendo visões, provando o que Deus quer fazer nesses últimos tempos. E hoje eu e você estamos aqui diante de uma encruzilhada, como disse, a humanidade está diante de uma encruzilhada para responder e seguir dois caminhos, um caminho dizendo sim, um caminho dizendo não, e nós temos essa oportunidade nesta manhã. Eu quero que você neste momento foque o seu coração diante do Espírito Santo, diante de Deus, e diga ao Espírito Santo: Pai, eis-me aqui, Senhor, ouve o meu coração, veja o meu coração, e que ao passar pelo nosso coração, o Senhor veja, queridos, que se nós estamos respondendo ao chamado, respondendo a essa voz, respondendo aquilo que Ele está nos alertando, e está nos despertando a este tempo. Pai, em nome de Jesus, setembro de 2025 é a nossa chance, Senhor, é a nossa chance. Nós queremos nesta manhã, como igreja, aqui como parte da igreja, porque milhões de pessoas estão sendo alertadas através desta revelação, e nós estamos tendo a oportunidade, Senhor, de fazermos parte deste povo. Pai, é um privilégio recebermos uma revelação desta aqui nesta casa. Uma casa, Senhor, que está diante do Senhor, uma casa, Pai, que oportunamente também teve a oportunidade e o privilégio de ouvir esta revelação e receber essas visões de Deus sobre a humanidade. Nós não vamos ficar de fora, Senhor. Eu creio, eu olho, Pai, e vejo como que se Deus estivesse olhando para nós aqui, neste povo, Senhor, e dizendo: eu escolhi a Insegec, São José dos Campos, família de aliança, para viver este tempo de revelação, de discernimento. Me sinto, Pai, muito oportunamente privilegiado, Pai. E eu creio que cada um de nós aqui nesta casa, Senhor, temos o mesmo sentimento de estarmos, meu Deus, neste lugar e podermos desfrutar, Senhor, desta revelação e dizer, Senhor, sim, responder sim à voz, responder sim ao chamado, responder sim à direção, responder sim àquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está nos ensinando, aquilo que o Senhor está nos revelando nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque nós não ficamos de fora, nossa casa, Senhor, não ficou de fora. Nós não vamos, Senhor, saber disso depois que o tempo passou. Temos a oportunidade de, dentro deste tempo perfeito, soberano e profético de Deus, estar, Senhor, recebendo esta revelação. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, prontos para o que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Usa-nos, em nome de Jesus. Dizemos sim, Pai, dizemos sim à Tua voz, dizemos sim ao Teu chamado, dizemos sim a esta casa, Senhor. Responde, eis-nos aqui, Senhor. Será que você pode fazer isso? Dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, usa a minha família, usa a minha casa, usa-me para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus.